São Paulo demite técnico Hernan Crespo após sequência de resultados negativos. Bragantino vence o Atlético Goianiense e assume o terceiro lugar do Brasileirão. Dinamarca vence a Áustria e garante vaga na Copa do Mundo do Catar. Jogadores do Cruzeiro anunciam greve por salários atrasados. Fundo que comprou o Newcastle tem interesse em mais 3 clubes. Essas e outras agora no Ataque e Defesa. Fala galera, antes de iniciarmos com as notícias, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe seu like. Nos ajude compartilhando o vídeo com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Siga o nosso Instagram, o @ataquedefesa_tvpa. Também siga as redes sociais da TVPA que estão passando aqui embaixo. E se ligue no site da TVPA, que tem uma programação 24 horas para você, que é o www.tvpa.tv. Agora, vamos de notícias. Hernan Crespo não é mais o técnico do São Paulo. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube e o treinador encerraram a parceria firmada em fevereiro deste ano. Os resultados ruins recentes e a queda de desempenho no Brasileirão foram determinantes para a saída do argentino. A comissão técnica argentina, composta por Juan Branda, auxiliar técnico, Alejandro Corran e Gustavo Sato, preparadores físicos, Gustavo Nepote, preparador de goleiros, e Tobias Corran, analista de desempenho, também deixa o clube. Sob o comando de Crespo foram 53 partidas com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 57,23% dos pontos. O anúncio foi feito pelo São Paulo em seu site oficial na tarde desta quarta-feira. O comunicado ainda diz que o clube abrirá um processo de busca no mercado pelo novo treinador. Aos 46 anos, Crespo deixa o São Paulo com um título no currículo. No primeiro semestre, o argentino levou o tricolor ao topo do Paulistão, encerrando um jejum do clube de quase 9 anos sem troféus no futebol profissional. Porém, após o título estadual, Crespo conviveu com problemas físicos dentro do elenco e viu o São Paulo cair vertiginosamente de desempenho, principalmente no Brasileirão. Na Libertadores e na Copa do Brasil, o argentino conviveu com eliminações pesadas e que também marcaram o trabalho. No torneio sul-americano, uma derrota por 3-0 para o rival Palmeiras marcou o fim da participação tricolor nas quartas de final. Na Copa do Brasil, a eliminação veio depois de uma derrota por 3-1 para o Fortaleza, em partida na qual o São Paulo também pouco ameaçou o rival fora de casa. O time caiu na fase quartas de final. Além das quedas dentro de campo, Crespo conviveu com um ambiente conturbado, especialmente sobre a questão de Daniel Alves. Recolocado na ala direita pelo argentino, o até então camisa 10 do São Paulo acabou rescindindo um contrato após enorme desgaste com a diretoria. Diante desse clima, o treinador não conseguiu trazer soluções e elevar o nível do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. De campeão paulista, o tricolor briga contra a parte baixa da tabela desde o início do torneio. O Red Bull Bragantino venceu o Atlético Goianiense por 1-0 na noite desta terça-feira, no estádio Nabi Abichedi, pela 26ª rodada do Brasileirão. Com 1 a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, o Massa Bruta alcançou a vitória com gol de Jadson no segundo tempo. O time, que encerrou um jejum de 5 jogos sem vencer em casa, ainda teve um pênalti perdido por Praxedes na etapa inicial. O Dragão, por outro lado, acumula 3 partidas sem vitória no Campeonato Nacional. O Bragantino chegou aos 41 pontos e assumiu a terceira colocação. O Palmeiras, quarto colocado com 40, empatou com o Bahia na Arena Fonte Nova nesta terça-feira em 0-0. O Fortaleza, que ainda joga nesta quarta-feira, pode passar os dois na classificação. O Atlético Goianiense é o 11º colocado com 31 pontos, mas também pode perder posições até o fim da rodada. A Copa do Mundo do Catar está se aproximando e, aos poucos, vão sendo conhecidas as seleções participantes. Após a Alemanha, na última segunda-feira, garantir sua vaga, ao vencer a Macedônia do Norte por 4-0, quem garantiu a segunda vaga europeia foi a Dinamarca, que se classificou nesta terça-feira após vencer a Áustria por 1-0 em Copenhague. O gol da partida foi marcado por Joaquim Mael. O lateral da Atalanta sacramentou no início do segundo tempo a 8ª vitória em 8 partidas no grupo F das eliminatórias europeias. De forma invicta, com 100% de aproveitamento, os dinamarqueses vão para o Catar em novembro de 2022. Cristiano Ronaldo não se cansa de quebrar recordes e estipular novas marcas. Nesta terça, ele transformou Luxemburgo em sua maior vítima pela seleção.
O craque marcou 3 gols na goleada por 5-0 de Portugal pela 8ª rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, no estádio do Algarve. Ele chegou aos 9 marcados contra a equipe luxemburguesa. Bruno Fernandes e Palhinhas fizeram os outros gols da goleada, que deixa os portugueses em boa situação no Grupo A. A Sérvia venceu o Azerbaijão por 3-1 e lidera o Grupo A com 17 pontos, mas tem um jogo a mais que Portugal. O time de Fernando Santos tem 16, na segunda posição, e tem mais 2 confrontos pela frente nas eliminatórias, contra a Irlanda e diante dos próprios sérvios. Se vencer ou empatar com os irlandeses, Portugal vai jogar por um empate contra a Sérvia na última rodada, em casa, para se garantir na Copa do Mundo. Luxemburgo tem 6 pontos e não tem mais chances de ir ao Catar. Cristiano Ronaldo anotou seu 10º hat-trick por Portugal, o 58º na carreira, e mais, chegou aos 9 gols contra Luxemburgo, que agora é sua maior vítima pela seleção. Antes, Lituânia e Suécia, ambos com 7 gols tomados pelo craque, ocupavam o posto. O Cruzeiro passa por grave situação financeira e um dos reflexos é o movimento dos jogadores do time principal por causa do atraso no pagamento de salários. Por meio de nota, os jogadores confirmaram a paralisação em função dos valores em aberto. O próximo treinamento da equipe celeste estava marcado para a tarde desta quinta-feira. O anúncio foi realizado nas redes sociais dos jogadores. Em nota publicada em conjunto, eles elencaram os motivos que levaram à paralisação dos treinamentos em busca de uma resolução por parte da diretoria do Cruzeiro sobre os débitos financeiros. Goleiro e capitão do clube, Fábio foi um dos jogadores que comunicaram a decisão do grupo. Na postagem, o elenco classifica como desgastante e angustiante escrever a carta. Em um dos trechos, eles afirmam que os débitos chegaram a ter 6 meses de atraso em 2021. Os atletas demonstraram preocupação principalmente com todos os funcionários que atualmente são auxiliados pelos próprios jogadores. O grupo cobra uma resposta efetiva da diretoria quanto ao pagamento dos salários atrasados. Os jogadores também ressaltam que não falta empenho dentro de campo. Apesar de a diretoria ter quitado parcialmente a folha relativa ao mês de setembro, existem outros vencimentos em aberto com os atletas. As últimas 2 folhas salariais não foram acertadas, além de valores de férias, 13º salário e FGTS. Por quitar os salários de maneira parcelada, é impossível precisar quanto o clube deve a cada jogador. Vale lembrar que no último ano, os jogadores fizeram um movimento semelhante. Antes da partida contra o Oeste, pela Série B, eles recusaram a se concentrar, também em função dos salários atrasados. O Fundo de Investimentos Públicos, PIF na sigla em inglês, da Arábia Saudita, não deve parar depois de conseguir a compra do Newcastle United, da Inglaterra. Segundo o jornal italiano Libero Quotidiano, os sauditas querem a compra de outros 3 clubes ainda. De acordo com a publicação, 2 clubes já estão definidos, a Inter de Milão na Itália e o Olympique de Marseille na França. O terceiro time, porém, ainda não teria sido escolhido pelo fundo, mas se trataria de uma equipe brasileira. Ainda não há, segundo o jornal, previsão para que as negociações com os clubes selecionados, inclusive o brasileiro, se iniciem, já que se trata de um plano a longo prazo do fundo saudita. A Inter de Milão, porém, parece ser a mais próxima de uma conclusão, já que a Suning, grupo chinês que é dono do clube, está querendo vender o time. O Newcastle United foi comprado na última semana pelo fundo saudita, juntamente com a empresa PCP Capital Partners, que indicou Amanda Staveley como a nova CEO do clube inglês. O zagueiro Lucas Hernandes, do Bayern de Munique da seleção francesa, segue tendo problemas judiciais na Espanha, onde atuou pelo Atlético de Madrid. De acordo com o jornal AS, um tribunal da capital espanhola emitiu uma ordem de prisão para o atleta, que participou da conquista da Liga das Nações com a França no último domingo. O motivo seria o descumprimento de uma ordem judicial. A decisão judicial obriga Lucas Hernandes a se apresentar ao Tribunal Criminal 32 de Madrid na manhã do dia 19 de outubro, próxima terça-feira. Então, ele será conduzido para um centro penitenciário de sua escolha e lá deve permanecer por 10 dias. O AS afirma que a defesa de Lucas já entrou com um recurso contra a decisão, o que não impedirá o jogador de ter que se apresentar no tribunal no dia marcado. Os problemas judiciais de Lucas Hernandes na Espanha começaram em 2017, quando o jogador de 25 anos atuava no Atlético de Madrid. Naquele ano, em fevereiro, ele foi acusado de violência doméstica após uma briga com sua namorada, que também foi alvo da mesma acusação. A justiça ordenou na época que os dois deveriam prestar serviço comunitário por 1 mês e não poderiam se encontrar ou se comunicar durante 6 meses. Porém,
Ambos respeitaram a decisão da justiça e viajaram juntos em junho daquele ano. Eles foram flagrados quando retornaram de Miami no aeroporto de Madrid, e Lucas foi detido temporariamente. Com a desobediência à ordem judicial, Lucas virou alvo do Ministério Público, que solicitou 1 ano de prisão para o jogador. Lucas foi condenado pela 35ª Vara Criminal de Madrid e a defesa do jogador tentou a substituição da pena por trabalho comunitário, o que foi recusado, já que ele não realizou o serviço demandado anteriormente. Os advogados tentam outro recurso que será apreciado quando o atleta se apresentar para ser detido. Lucas teria sido notificado da decisão ainda no mês passado, embora o AS afirma que o Bayern diz não ter conhecimento da questão. Bom galera, esse foi o nosso ataque e defesa de hoje e eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Comenta aqui embaixo qual notícia você mais gostou e também divulgue nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Siga o Ataque e Defesa no Instagram, o @ataquedefesa_tvpa. Siga também as redes sociais da TVPA que estão passando aqui embaixo e se ligue no site da TVPA que tem uma programação 24 horas para você, o www.tvpa.tv. É isso, e amanhã tem mais uma edição do Ataque e Defesa para você. Até lá!